Começando com uma pergunta quente já, cara, uma coisa que tá muito na boca do povo é esse negócio de tarifa, que tá mexendo muito com o mercado de importação, exportação e tal. Como que isso tá no momento de verdade e como que isso tá influenciando de fato na economia? Exatamente, pô, o mercado de comércio exterior, ele tá, esse ano, né, de 2025, passou por uma revolução total. Então, o Trump começou a anunciar todas essas tarifas, aí teve as contra-tarifas, aí, pô, Brasil se envolveu nessa briga meio que do nada. Isso tá mexendo muito com as balanças comerciais, né? Então, a grande mudança que teve foi, pô, os Estados Unidos começou a tarifar as importações que vinham da China. E aí a China agora, pô, os produtos que os chineses vendiam nos Estados Unidos não são mais competitivos, uma vez que a produção nacional ou de outros países não tem essa tarifa. E você acha que ele começou a fazer esse negócio do tarifaço aí pra fuder a China? Foi até uma parte da própria campanha dele, né, de soberania dos Estados Unidos, e essa é uma forma dele ganhar poder de barganha para outras negociações. Então, Não só esse é com a o China, mas em outros lugares também. para o mundo todo, né? Foi exatamente isso que aconteceu com a Europa, por exemplo. Anunciou uma tarifa super alta e com isso negociou diversos acordos e voltou a tarifa para patamares menores. Entendi. Ele começa meio que fazendo uma chantagem assim, né? Ele começa falando assim, tipo, ó, mano, vou te fuder E de verde e depois, amarelo. Fala assim, é, não, por favor, tá bom, ó. Não vou te fuder agora, tanto assim, mas você faz isso aqui que eu tô te mandando. exatamente, exatamente. Com o Brasil foi exatamente a mesma coisa. Então taxou ali em 25%, em 15%, depois foi para 25%, depois 45%, aí volta, e agora tem as listas dos produtos que tem tarifa, dos produtos que não tem. Mas a grande consequência disso foi que, como ele mexeu na relação com a China mexeu nos acordos dela com todos os outros países. Então, a gente está vendo, por exemplo, carro elétrico, placa solar aqui no Brasil, pô, uma inundação de novos fornecedores querendo empurrar os produtos aqui para o Brasil, porque vender para os Estados Unidos não é mais competitivo. Isso faz com que baixe o preço aqui no Brasil, aumente o preço no Brasil. Exato, que baixe o preço no Brasil, uma vez que, por exemplo, carro elétrico é o que está mais óbvio hoje. Então, quantidade de novas marcas de carro elétrico que gera competição e gera produtos menores. Mas a outra consequência é que a gente já tem, né? O Brasil não é um país super industrializado, então muito do que a gente consome aqui no Brasil já são produtos importados. Mas uma vez que você tem a China empurrando mais produtos, a indústria nacional se enfraquece também. Então, essa é a consequência. Os produtos brasileiros não vão mais conseguir competir com a indústria chinesa empurrando todos esses produtos para o Brasil. Então, pô, isso, por consequência, enfraquece a indústria brasileira de muitas formas. Exatamente. E a gente já está vendo a revolução, então, que são as indústrias tentando se defender da competição chinesa. Indústria de aço, por exemplo, empurrando para ter tarifas de importação de aço, porque o produto chinês é muito mais barato, a escala de produção é muito maior lá. E manufaturados, eletrônicos, todos esses produtos que têm alguma produção nacional, eles estão buscando agora ter uma defesa. No ano passado teve um tema bem quente, assim, que foi aquela taxa das blusinhas, né? Que foi taxar a importação de pequeno valor, de pessoa física. Que antes a importação de pessoa física tinha zero imposto. Aí passou a ter algumas faixas ali, passou a ter imposto. Então, uma indústria têxtil, por exemplo, nacional, que competia de igual para igual com a China, passou a ter uma defesa que agora esse produto passa a ser um pouco mais caro da indústria chinesa. Então, Isso foi o governo protegendo a indústria contra esse movimento que a China está trazendo para cá. exato, e porque na prática é uma briga desigual mesmo, assim. Eu fui pra China agora, tava na China. Cara, assim, as fábricas lá, realmente a maneira que as pessoas trabalham, o custo de energia, o custo de produção é muito mais baixo que o custo aqui. Então vai ser impossível a indústria daqui bater de frente. Aí tem duas maneiras de ver. Pô, será que a gente deveria defender a indústria? Ou será que não? Tem que deixar realmente o livre mercado pô, na verdade, a gente passar a importar tudo que a gente consome. Tem duas maneiras de ver, não é óbvio a resposta, talvez a resposta passa por setor a setor, então tem setor que faz sentido você defender um pouco mais, tem setor que não, mas putz, vai ter uma jornada muito longa de discussão daqui para frente e tudo isso se acelerando. O que está acontecendo com Trump e com China é meio que o que foi a pandemia para o e-commerce, assim, um negócio que acelerou um tema e agora esse negócio de Trump acelerou esse tema da China empurrar os produtos dela para o mundo todo. Não sei se vai voltar para trás ou não, mas mudou o mercado. E, cara, argumentando nessa linha de, cara, será que a gente deveria ter mais produção nacional, a gente deveria só aceitar e tal? No fim das contas,
Sabe, pelo pouco que eu entendo, no caso da Venezuela, por exemplo, né? Que pô, começou Uhum, a importar demais lá nos anos 80, quando tinha muito dinheiro perfeito. de petróleo. E aí, cara, quando caiu o preço do petróleo, por não ter a produção nacional, ele estava muito mais Suscetível. exposto, sei lá, ao câmbio e fatores Uhum. externos. E aí fez o país entrar em crise. É meio que nessa linha a argumentação ou tem mais coisas É, assim? e é na linha de geração de emprego também. Então, por exemplo, a indústria siderúrgica. Esse é um exemplo que é o mais polêmico e que é muito difícil. Então, pô, da produção total de aço, por exemplo, do mundo, o que a China produz o que o Brasil produz num ano, a China produz em tipo 12 dias. Assim, a escala de produção de aço na China é tipo muito maior que a do Brasil. Então, pô, a tecnologia e o custo de produção é muito mais baixo. Mas, cara, a gente tem a Vale, a gente tem empresas gigantes de mineração, a gente poderia produzir muito mais aço aqui no Brasil. O Brasil importa, exporta minério de ferro, etc., e depois importa o aço. É, pô, será que a gente não poderia ter mais indústrias nacionais? Mas hoje, sem essa defesa, é impossível você conseguir deploy capital para a indústria, porque você compete com caras que estão deployem há 100 anos dinheiro para a produção. Então, será que tem que defender? Por um lado, se você criar tarifa, pô, vai aumentar o preço do aço, vai aumentar o preço do carro fabricado aqui, que consome aço. Mas se você, pô, não defender a indústria, você nunca vai ter essa indústria no Brasil. Ela vai ser sempre importada. E aí você deixa de agregar valor para o Brasil, de ter investimento no país, geração de emprego. Então vai até além de uma defesa econômica. Vai também de, pô, o país se desenvolver, assim. Ter desenvolvimento no próprio país como um todo, pô, envolvendo a indústria, que é onde emprega, né, milhões de pessoas e tal. Exatamente, exatamente.